A gente vai encerrando o programa. O programa está um rumo, né? A gente conversou sobre isso no início. Efetivamente, a gente findou, não tanto fechando em cima das mentes criminosas, mas a sociedade onde essas mentes estão, digamos assim, sendo desenvolvidas, como é que ela está e o reflexo que está sendo sobre as diferentes variáveis, o gradiente que a Ana Paula falou, ou seja, a característica psicológica ou neurocientífica, cada pessoa, aquilo que ela traz, ou por genética ou pela formação que ela teve. E a gente sabe que vários elementos, de alguma forma, se interlaçam, se influenciam. Mas a gente gostaria de ver que elementos, então, mais positivos a gente poderia tentar dar atenção, que seriam elementos diferenciadores. Me parece que foi consenso entre vocês essa importância da primeira infância, ali, o que 1 a 5, 6 anos de idade. O que é essencial? Então, a psicanálise tem esse olhar, a gente pode perceber que uma criança com uma estrutura perversa vai fazer coisas que vão dar a dica, né? Uma criança agressiva, uma criança que tem ideias mórbidas, né? Ela gosta de matar o bicho para ver como é que o bicho morto vai ficar, né? Ela tem essa característica. E outra coisa, ela nunca faz nada, ela sempre bota a culpa nos outros, né? Ela não assume nada para ela, né? Isso é uma... Então, a gente não vai falar então mais do diagnóstico. Mas eu acho que se os pais percebem isso, eles têm que realmente entrar com essa questão do limite. Tem que tentar construir um mínimo de superego, um mínimo de lei, para que aquela criança ou aquele adolescente possa, então... gente, olha como é interessante, porque a gente pensa, mas aí é que tá. Mas a gente pensa assim, então, já que na primeira infância, vamos fazer tudo que essa criança quer. Se você quer mostrar para uma criança que você ama ela, estabeleça limites. Você tem que estabelecer o carinho, tem que estabelecer um elo de afetividade, mas uma das formas de estabelecer isso é dizendo não. Muito não. E não é empregada que vai dar não, não é babá que vai dar não. Que eles podem até dar, mas não vai surtir, tem que ser pai e mãe. Eles não vão dar. Mas aí que está a questão. Não dá. Que se você diz que o pai e a mãe, mas a família hoje... Daniel, nós estamos tentando hoje dizer para essa família que ela precisa dizer não. De repente, até agora ela não disse. Alguém tem que abrir mão de ganhar dinheiro. Mas eu disse, pô, alguém não orientou. Nós estamos tentando Olha, eu acredito que as pessoas devam buscar, quando a família não consegue, elas precisam de ajuda. Sim. Então, essa ajuda não necessariamente é de alguém de dentro, mas sim de fora. Então, assim, existe um momento em que a família precisa dizer, nós não estamos conseguindo. E aí vem uma ajuda efetiva. Essa admissão, portanto. Existe, por exemplo, há pouco tempo atrás, o que a psicologia dizia? Olha só, psicopatas, sociopatas, nós não podemos fazer nada a respeito dessas pessoas. Essas pessoas são pessoas com uma característica muito diferente e não existe tratamento. Então, quase que se jogou a toalha e disse, bom, essas pessoas estão à margem da sociedade e a gente não sabe o que fazer com essas pessoas. Hoje, o que a neurociência está fazendo? Ela está descobrindo como são esses mecanismos dessas pessoas, como é que é esse funcionamento do cérebro dessas pessoas. E sim, fazer uma intervenção verdadeira para que essas pessoas se modifiquem. Porque o que acontece? A pessoa vai ser presa, vai para uma prisão, o adolescente vai para uma instituição, não só não resolve, como ele não só ele ensina para as outras pessoas, como ele vai aprender muito mais. E quando ele sair, ele vai cometer novos crimes e até mais bárbaros. Uma periculosidade maior ainda. Então, o que nós precisamos hoje é entender que é uma questão de tratamento realmente que precisa ter uma série de profissionais junto com essa família, porque é um tratamento familiar, junto com esse indivíduo, nas prisões. Eu vejo, por exemplo, nesse caso, a vertente profissional e a vertente, por exemplo, com licença, mas até mesmo religiosa, ou por que me dizer, da igreja. O papel de educar, de acolher, de ajudar, de estabelecer limites, assim, essa influência, a capacidade de absorver, muitas vezes, esse adolescente, essa criança com a valorização, com a capacitação, com o instrumento, com alguma coisa que faça com que esse caminho possa ser diferente. Eu respeito muito a área das minhas colegas.
mas eu sou um pouco pessimista. Né? Porque eu vejo que, na verdade, a coisa está muito além do que nós imaginamos, né? Sim. Eu até citaria um exemplo aqui, não sei se vocês têm conhecimento, hoje nós já temos, no Rio de Janeiro, o sepultamento de indigentes identificados. O que significa isso? Uma pessoa que ela é identificada e a família se vê disputada assim, você cuida do sepultamento que eu não quero nem sepultá-lo. Nós já temos isso. Então, a família está desestruturada. Nós perdemos o senso de família. Os governantes hoje querem dizer que a família é um ajuntamento de pessoas, não reconhecem mais o homem e a mulher, né? E eles estão criando um monstro. Esse monstro, ele aparece no balcão de uma delegacia, né? Nós estamos lá tentando aqui na divisão de homicídio, nosso delegado, doutor Rivaldo, um homem cristão, inclusive, um profissional de polícia, a divisão tem trabalhado, nós contamos nos dedos os crimes. Mas a gente vê que os motivos são banais. 70% dos crimes hoje são por motivo torpe. Sim, mas você está falando exatamente o que a gente está falando. A estrutura de um sujeito é construída pela estrutura familiar. Então, mas se nós pensarmos assim, temos que criar a psicologia, temos que criar tratamento tal. Agora, o grande problema é o cerne da questão. A estruturação dessa família. Nós temos que voltar. Mas é o que eu estou tentando justamente aqui apontar. E a igreja é fundamental. Exatamente. Isso. Elementos, então, e uma das coisas que se colocou aqui é justamente dar atenção à importância, porque às vezes a gente pensa, não, nessa fase aí, a criança nem entende nada, ela nem sabe. Com 2, 3 anos de idade, pelo contrário, ela está ali uma esponjinha, só sugando, vendo que as pessoas são violentas, que elas são torpes, que elas está ali na escolinha. Elas estão construindo esquemas mentais. Então, o que acontece? O doutor Daniel falou sobre isso. Nós somos copiadores. Então, se a gente vive um momento de muita violência, obviamente, a gente vai estar praticando violência. Violento, Só que eu sou muito otimista com relação ao ser humano. Então, assim, eu acredito em gente. Eu acredito que as pessoas possam mudar. Eu já vi grandes mudanças acontecerem. E eu vejo que dentro, pelo menos da minha área, grandes mudanças acontecerem e grandes mudanças ainda estão para acontecer. Mas você trouxe isso para o fato ao vivo. Hoje um pai não pode chamar a atenção de um filho, porque existe legislação. Hoje se uma criança chega no colégio, a outra brinca com ela, eles entendem que é... Nós estamos vivendo um momento diferente, em que nós estamos nos adaptando. Ele não está criando resposta para a questão principal, que é a família. A igreja também, a igreja está entre 4 paredes. Esse dia eu até preguei numa igreja e falei com eles, ó, a igreja não é do mundo, mas está no mundo. Claro. E ela precisa participar do que o mundo tem. Se ela não for relevante, se ela não fizer alguma coisa que efetivamente cause algum impacto, então ela salga que não salga. E é melhor ser jogado fora e pisar de cima. É maravilhoso você estar dentro de uma igreja, ouvindo a palavra de Deus. Agora dentro, o clima... Pois é, mas sal é para salgar, não é para ficar dentro do pote. Ali dentro do pote é uma Agora coisa. Você sai na porta da igreja, tem um traficante armado de fuzil na porta da igreja, vendendo drogas assim na frente, porque ele quer ficar bastante próximo à igreja ali, que é um ponto de referência. E a igreja está ali dentro reunida. Então a gente tem visto isso, as igrejas hoje, né? A gente tem visto morte de pastores. Hoje mesmo saí da delegacia, agora tinha um rapaz lá da Igreja Assembleia de Deus de Santa Cruz que foi assassinado, né? Uma violência. Então a gente vê isso. Cada dia os crimes piores, né? Porque as novelas hoje, elas mostram como os crimes são praticados. Mais uma dica então, pais, atenção com aquilo que os seus filhos estão assistindo, com a frequência. O que eles Você falou, falando... quem está cuidando dos nossos filhos? Sabe que muitas vezes quem cuida? A televisão. A televisão. Você simplesmente não é o pai e a mãe. Ali. Não é o pai e a mãe, porque eles estão trabalhando e ganhando dinheiro. Não são pai e mãe. É creche, é outro lugar. Então, pai e mãe chegam cansados à noite, né? E aí a criança ou já está dormindo, ou eles não estão bem. Você sabe o que eu percebo, Lívia, doutora Lívia? Porque eu sou mãe de 3 filhos. E claro que não é todo mundo que pode, porque a gente sabe que às vezes há demanda de falar ganhar dinheiro, porque precisa, efetivamente muitas vezes precisa. Mas o que eu percebo hoje? Que muitas vezes a gente trata para mim essa questão da infância, eu não digo nenhum a 5, eu digo 1 a 7, que é aquele momento que efetivamente a criança entra na escola. Colégio. Por quê? Porque muitas crianças entram com 5, mas muitas só entram com 6 e outras só entram com 7. Gente, não é uma vida toda. Eu acho assim que muitas vezes pais e mães poderiam se sacrificar ou até abrir mão de certas coisas e ter menos. Eu abri mão
Enquanto os meus filhos eram pequenos, eu também abri mão. Eu trabalhei, eu trabalhava assim, no máximo meio expediente, e muitas vezes eu passava, às vezes, períodos assim de um ano sem trabalhar. Por quê? Para ficar com eles, para cuidar, porque eu via que era necessário. Claro que não é todo mundo que pode, mas muita gente pode. E você deve fazer isso. É um investimento que poderá fazer diferença por toda a vida. Vai fazer. Não poderá, não. Vai fazer. Fará a diferença por toda a vida. Né? É isso que Como as fez, por pessoas... exemplo, na vida dos meus filhos. Meus filhos Como fez para conhece. você? Quem te educou? Foi empregada? Não, foi minha mãe e meu pai. E olha que meu pai e minha mãe eram professores. Eles davam aula a manhã toda. Mas a mamãe vinha, como eu fui criada... Mas ela dava de manhã, de tarde, de noite? Não, ela dava só de manhã. Então você vê que são coisas simples, mas que vêm de uma estrutura de família. E o ser humano hoje mudou esse comportamento. Mas o não era uma coisa muito presente também na nossa família. O meu pai era uma pessoa muito presente, minha mãe era extremamente presente, mas o papai também era, Isso. que é uma outra coisa assim que eu vejo de muito valor e que nós tentamos cultivar também na criação dos nossos filhos. Então eu vejo assim que não é uma coisa, você fala, Rebeca, mas isso é fácil para você falar, porque para você, né, sentir uma situação. Pois é, mas tem muita gente que tem a situação e não cuida, e não faz. Então eu creio que naquilo que a gente puder, da gente focar realmente esse período, essa janela que a gente tem com os filhos da gente. Se você tem 3 filhos, provavelmente você vai ter ali, dependendo da proximidade que você teve eles, você vai ter ali um período de uns 10 anos da sua vida, mas que vai fazer a diferença, que vão lhe trazer paz e benefício para o restante da sua vida. Isso não quer dizer que nós vamos ter filhos perfeitos, filhos que não terão patologias, mas quantos têm e conduzem uma vida frutífera e normal? Sim. Isso não é garantia, né? Não, mas é um caminho. Não, mas é um caminho, Lívia. Muito saudável. Porque muitas pessoas têm até patologias, têm problemas, doenças, mas como a família é presente, a família interfere, a família trata, a família não deixa aquilo fugir do controle. Entendeu? E de alguma forma, eu acho assim, com essa união, você consegue... É porque talvez, por exemplo, nesse caso Nardoni, né, que você estava falando, talvez esse rapaz fosse, né, ou seja, provavelmente é um psicopata, um perverso, né? E se manteve bem durante alguns anos. Mas, de repente, alguma coisa, ou a escolha, né, de uma parceira também muito doente, né, faz com que você... porque normalmente as pessoas procuram os seus afins, né? Sem falar até nos crimes passionais, que não sei, a cada... Vamos chamar o break e a gente volta cada um dentro da sua área, dando uma conclusão para esse programa que foi tão importante. A área passional hoje, a cada 2 horas, uma mulher morre vítima de crime passional. Morre. Pensa. Então, no Brasil hoje, nós, nessa 1 hora de programa aqui, uma mulher está morrendo no Brasil, vítima de crime passional, né? A cada 17 horas, um homossexual morre vítima de crime violento. Então, a sociedade, ela está... É violência pura, né? Uma autoridade policial é assassinada com uma certa frequência. Pensa, o senso de autoridade. Né? Então, o policial... Eu escrevi esse livro, mas não me dá prazer em escrever crime. Esse livro é um grito, no sentido de mostrar à sociedade como ela se afastou dos princípios éticos, morais e espirituais. Né? Vamos encontrar o caminho de volta. A gente volta já para se despedir. Cabeça pra cima. Eu quero